Olá, meu nome é Giovanni Souza Costa dos Santos, estou cursando farmácia no 7º período e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a ocorrência de aflatoxinas em arroz, uma revisão bibliográfica. A minha orientadora é a professora doutora Nancy dos Santos Barbe. A aflatoxina é uma espécie de micotoxina, que é uma substância produzida a partir da metabolização de substratos por fungos, sendo que ela também pode ser chamada de metabólito secundário. Além da aflatoxina, existem outros tipos de micotoxinas, como a ocratoxina, zearelona, fumosina, tricoteceno, patulina, entre outras. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre as aflatoxinas, fatores que favorecem a ocorrência delas em grãos de arroz e, dentro deste panorama, a legislação vigente no Brasil. Metodologia do trabalho. Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados online PubMed, ScienceDirect, Cielo e Google Acadêmico, além de consultas em sites como Anvisa e Organização Mundial da Saúde. Palavras-chave utilizadas em inglês e português foram aflatoxinas, toxicidade, química, arroz, legislação e micotoxinas, sendo que foram considerados documentos dos últimos 7 anos para fazer essa pesquisa, em português, espanhol e inglês. A estrutura química da aflatoxina. Os 6 tipos principais de aflatoxinas são B1, B2, G1, G2, M1 e M2, sendo que M1 e M2 são produzidas a partir da B1 e B2, respectivamente. As aflatoxinas pertencem ao grupo dos heterocíclicos oxigenados e são classificadas como difuranocumarina. Então, na imagem à direita é apresentado o grupamento furanocumarínico, sendo que ele é um cromóforo, pelo fato dele possuir uma nuvem eletrônica intensa. A detecção da aflatoxina pode ser feita através da cromatografia por camada delgada, na qual a presença desses cromóforos permite a visualização das manchas com auxílio de lâmpadas de ultravioleta no comprimento de onda de 354 nanômetros. E também é possível detectar a aflatoxina através da emissão de fluorescência. Então, quando a fluorescência é azul, podemos detectar que a aflatoxina é B. B de blue, que é azul em inglês. E quando a fluorescência é verde, podemos detectar que a aflatoxina é G. G de green, verde em inglês. Sendo que as aflatoxinas M1 e M2 possuem esse M como representação pelo fato de elas serem encontradas no leite, que é milk. M, no caso, leite em inglês. Isso ocorre pelo fato de que a aflatoxina B1 e B2, quando são ingeridas no alimento de grãos pelas vacas, essas aflatoxinas passam por reações químicas, na qual elas são transformadas nas aflatoxinas M1 e M2, e essas aflatoxinas M1 e M2 acabam sendo liberadas no leite da vaca. Os principais fungos produtores das aflatoxinas são aspergilos parasíticos e aspergilos flavos, visto que eles possuem um grande potencial tóxico e se disseminam facilmente no clima tropical brasileiro. O mecanismo de ação tóxica. A imagem à esquerda apresenta a aflatoxina passando por uma reação química na qual vai transformá-la em um epóxido, e esse epóxido possui um potencial carcinogênico. Por conta disso, ele vai interagir facilmente com o DNA e RNA, formando assim um segmento gênico com potencial carcinogênico, denominado aduto do ácido nucleico. E a imagem à direita apresenta a aflatoxina B1 interagindo com o fígado e promovendo hepatotoxicidade. E também mostra essa aflatoxina interagindo com o epitélio do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, promovendo assim a lesão.
Esses fatores vão levar ao mau aproveitamento e má absorção dos nutrientes da alimentação, e assim vão levar à supressão do crescimento. Os efeitos tóxicos se baseiam na aflatoxicose aguda e na aflatoxicose crônica, sendo que a aflatoxicose crônica se reflete no potencial carcinogênico, mutagênico, hepatotóxico, teratogênico dessas aflatoxinas, sendo que elas podem levar ao surgimento de outras doenças graves, como a imunossupressão, insuficiência renal, insuficiência pancreática e a desnutrição grave Kwashiorkor. De acordo com a leitura do Carnagan et al. E do Concon, a ordem decrescente do nível de toxicidade é essa referente: B1, depois G1, B2 e G2. A ocorrência em alimentos se trata de que as aflatoxinas foram identificadas pela primeira vez em 1961 no Reino Unido, na alimentação animal, responsável pela morte de 100 mil perus. E podemos encontrar essas aflatoxinas em maior ocorrência em alimentos como arroz, amendoim, milho, leite, dentre outros. A ocorrência dela no arroz é importante que venhamos observar a variedade, visto que o arroz em casca, o arroz integral e o farelo costumam apresentar uma incidência maior de aspergilos e assim costumam apresentar uma incidência maior de aflatoxina. Agora nós falamos sobre fatores determinantes para a produção de aflatoxina. Dentre esses fatores, fatores físicos como a oxigenação do ambiente, a temperatura de 30 a 45 graus, que facilita o aumento da produção de aflatoxina, a atividade de água, a umidade e o pH. Quando o pH está um pouco abaixo de 7, isso facilita a esporulação dos fungos. Quando ele está um pouco acima de 7, isso facilita o crescimento e a proliferação dos fungos. Fatores químicos. No caso, se reflete com relação à taxa de nutriente encontrada no alimento, se tratando de carboidrato e lipídio. Fatores biológicos. A contaminação da terra, ou seja, a intensidade de fungos encontrados. A colheita tardia, facilitando o aumento da proliferação fúngica, assim como a secagem e o armazenamento mal feito desse alimento colhido. E fatores microbiológicos, como a variabilidade de cepas, nesse caso, fungos resistentes, o tamanho do inóculo e a microflora concorrente, visto que quanto menor a concorrência, maior a proliferação desses fungos produtores de aflatoxina. Métodos para a redução de aflatoxina. Alguns deles são o aquecimento, como retratado na imagem à direita, com o cozimento do arroz, evitar a colheita tardia, evitar o cultivo irrigado por várzea, em ambientes muito úmidos, como retratado na imagem à esquerda, e o uso de fungicidas, agentes antifúngicos, que promovem o controle dessa proliferação fúngica. O limite máximo tolerado para aflatoxinas em alimentos, de acordo com a legislação brasileira, é apresentado na RDC número 274 de 2002 e na Resolução número 7 de 2011, sendo que o limite máximo tolerado para cereais e seus derivados, se tratando do arroz, é 5 microgramas por quilograma, considerando o somatório das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2. Visto isso, percebe-se que existe uma preocupação com a presença de aflatoxina no alimento, sem falar de que o arroz é um alimento muito consumido por toda a população e diariamente,
o que leva a aumentar mais ainda a preocupação com a sua qualidade. Esses valores LMT e outras informações estão dispostas no portal da Anvisa, nesses sites abaixo. Diante disso, observamos que é importante conhecermos possíveis causas de contaminação. É importante conhecermos riscos à saúde do consumidor, para que assim atitudes efetivas possam ser tomadas para garantir a segurança alimentar. Essas são as referências bibliográficas do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.